Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar novas sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite da resistência nosso músculo cefálico até dar... Quebra no cérebro! Fala pessoal, estamos aqui de novo em mais um Cãibra no Cérebro. Cãibra no Cérebro é o nosso vídeo pocket, o nosso vídeo reduzido. O nosso reduzido é meia hora, 40 minutos, que é o que importa aqui. Por quê? Às vezes o papo só de 10 minutinhos não dá conta e a gente vai fazer aqui mais um programa para você. Já se inscreve no canal, faça parte desse mundo incógnitos e aqui desse quadro que é o Cãibra no Cérebro. Hoje, no Cãibra no Cérebro, mais uma vez teremos aqui Ivo Heinz e o nosso grande Leonardo Barão participando conosco, falando sobre o medo. Vamos lá. Tem pessoas que têm pavor, medo, e o medo muitas vezes o paralisa, dando cãibra no cérebro. Então, vamos lá. Que tipo de medo nos dá cãibra no cérebro, senhores? Olha, depende. Tem medos que são naturais, né, racionais, e tem alguns medos que são bestas. Eu posso falar um medo meu, acho que eu vou me expor ao ridículo aqui, mas tudo pelo entretenimento. Que eu tenho, não é que medo, mas eu tenho um certo receio a aranhas, baratas, essas coisinhas. Muito bem. Então você parece a minha filha, Léo. A minha filha obrigado. encara qualquer animal, mas inseto, qualquer um ela trava, sabe? Se ela estiver comendo e passar uma abelha zunindo, já parou. Também não exagero, né? Não, ela tem uma paura de inseto enorme, não sei de onde, não lembro se teve algum trauma, a gente nunca viu nada disso. Bom, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de não conseguir me safar de alguma situação, né? Sei lá, os meus medos não são assim. Eu não vou passar num lugar ermo, sozinho, num lugar perigoso. Mas sim, a 3 quarteirões da minha casa tem um cemitério. Eu não entro em cemitério nem a pau. Esquece. Tem que morrer alguém muito chegado que eu não tenho como, socialmente falando, não ir no cemitério. E não, mas você reza, você faz, cara, eu não curto, não me sinto bem, não vejo a hora de sair. Ponto. Só pra você ter uma ideia, Vinícius, eu quero compartilhar um trauma aqui. Já tenho um psicólogo que vai me ajudar. Eu tenho um certo medo de cemitério. Eu fui uma vez num velório, no cemitério do Araçá, aqui em São Paulo, domingo, 3 da tarde. Tava claro. Eu estava andando em direção ao velório, me passa um coveiro saindo da direção da cova, mas eu travei. Era coveiro mesmo? Olha! Mas é sério. A gente tem... Eu não vou em velório. Quer dizer, se eu vou, fico distante do corpo. E o hospital tem um certo pavor. Eu vejo pessoas, principalmente velhinhas em hospital, eu vejo que ela tá flutuando. Mas... Oi. Olha, Vinícius, meu caso é um pouco pior aí você como psicólogo pode falar. Abrir uma coisa pessoal, eu sou espírita kardecista. Tecnicamente falando, por tudo que eu li, que eu discuto, que eu estudo, não era para eu ter problema nenhum de entrar no cemitério, mas eu continuo tendo! Não tem jeito. Mas não é. Mas você sabe qual que é o medo de você entrar no cemitério e encontrar um espírito ali? É o medo de você olhar para ele e falar assim, nossa, você tá me vendo? E ele fala, você também tá? Eu falei, qual de nós dois que tá morto? Não sei, eu acho que nenhum de nós dois tá vivo. Isso é uma cãibra no cérebro, hein, o cara crê que a vida era de uma coisa, ele não perceber que ele morreu e quando ele vê, ele se assusta. Então é uma bela... Aí não é nem cãibra no cérebro, porque nem cérebro trem mais, né? É a cãibra no perispírito. Mas caramba, a gente já começou com uma cãibra, senhora cãibra, hein? Então... Porra. E esse problema é um problema discutido dentro do espiritismo, tá? Pior que você está falando, sim, é discutido, como se diz, o cara não aceita que morreu, não sabe que morreu, ou sei lá o quê, mas
Verídico. Já muitos que casos vocês até verídicos, tocaram assim. aí, trouxeram algumas coisas sobre o medo, né? Também, então eu vou compartilhar aqui, já que a gente começou o vídeo compartilhando dos seus medos, né? É terapia em grupo, grupo né? aqui, ó, com mais algumas centenas de pessoas nos assistindo aqui em algum momento, alguém vai se identificar. Às vezes as pessoas têm medo lá, tem medo da morte, que é um natural. Às vezes a pessoa tem medo de ficar sozinho, que existe isso. A pessoa que tem medo de ficar sozinha, então às vezes ela vai engatando um relacionamento em outro, né, e ela não tem medo de quebrar a cara. Isso que é complicado, né? Mas medo, talvez, eu vou dizer para vocês, não é. Tá, vamos colocar como um medo. Eu não teria medo, por exemplo, se descesse um disco voador, que a minha esposa adora, se ela tá ouvindo aqui, com certeza ela tá dando risada. Se descesse um disco voador aqui, uma raça alienígena desconhecida me abduzisse, cara, eu iria embora igual o filme Contatos Imediatos Terceiro Grau. Ela, quando assistiu aquele filme, ela ficou indignada. Ela falou assim, mas como que o cara vai embora? Ele vai largar a mulher, o filho, vai largar todo mundo. Eu falei, cara, é a melhor oportunidade, desculpa, pra ele ir embora e largar tudo pra trás. Vai embora, some. Agora, é um medo bobo e irracional. Eu tenho pavor de imaginar, de entrar num avião e o avião começar a ter turbulência e cair, cara. As pessoas falam, Mas peraí, eu aprendi no canal do Lito que turbulência não faz cair o avião. Sim, já assisti esses vídeos dele, mas, cara, eu não sei. Minha esposa falou assim, nossa, vamos passear, vamos. Falei, não, vamos no chão mesmo, né? Vamos por aqui, que no chão já é perigoso, imagina lá em cima. Mas se fosse para pegar e ir pro espaço ou qualquer coisa, eu não teria medo. Agora, vocês tocaram em duas coisas importantes que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui pra gente continuar aqui o Cãibra no Cérebro sobre o medo. Tá? Da parte psicológica aqui, eu quero trazer aqui qual é o sentido do medo pra gente poder continuar aqui. O medo, na verdade, ele é um ponto de vista, tá? Psicológico, é uma emoção básica primitiva. Então ela serve como um mecanismo de defesa, tá? Então, essencialmente, para que a gente sobreviva diante de uma situação de perigo, correto? Ela, na verdade, Então é um conceito que a evolução nos programou. Isso, porque, tá na verdade, isso? na verdade, o medo ele é desencadeado como uma resposta a uma ameaça percebida, né? Seja qual ela que for imaginado. Por exemplo, ela tem uma função adaptativa, né? O medo prepara o corpo, prepara a mente para uma resposta de luta, de fuga, né? Que no caso, no termo inglês é chamado fight or fly, né? Então o que ela faz? Ela ativa no nosso sistema nervoso autônomo algumas funções. E essa ativação inclui o quê? Liberação de hormônios, como adrenalina, o aumento de frequência cardíaca, ela eleva a tensão muscular, né? A melhora da concentração, exatamente, porque é o arrepio, dá um tá? arrepio. E tudo isso para ajudar a enfrentar o perigo. E muitas vezes algumas pessoas acabam congelando diante disso e até mesmo tendo cãibra no cérebro, tá? Como eu Sim. fiz no cemitério do Araçá. E nisso ela entra. Tem alguns componentes cognitivos, emocionais, fisiológicos, comportamental, né? Isso também impacta muito na vida social e tem um sentido profundo psicológico que é enraizado em experiências passadas e traumas e inseguranças. Então, o medo, ele trabalha com tudo isso, não é simplesmente medo por medo, né? Entendendo isso, eu acho que agora a gente pode falar assim, tá, o medo. Qual que é o pior medo que a gente pode ter? Por que a gente gosta, então, se a gente tem medo? A gente gosta de filme de terror, filme que tenha vampiro, gosta de levar susto, arrepio, pegar aqueles filmes de atividade paranormal, aquele filme lá, como é que chama? Exorcista, pegar filmes assim. Pô, virar a cabeça 360, aquilo lá, não dá Mas não, mas você sabe que tem um medo que os fãs nerds tem, acho que nós três aqui vamos ter em comum, são dois medos muito fortes. Um deles chama-se Kathleen Kennedy e o outro chama-se Alex Kurtzman. Mas isso aí... Fantástico. Medo que eles continuem vivos e trabalhando na indústria, né, meu Deus? Não, esse é meu maior medo desses. Mas, cara, isso aí é praticamente viver dentro do filme da Hora do Pesadelo, velho. Um é o Fred Krueger, o outro é o Jason. Outro medo que eu tenho é o Zack Snyder conseguir emplacar outro mega projeto, porque o Rebel Moon, Mas você sabe que existe aí um boato de que o Kurtzman tá doidinho pra contratar ele pra fazer o próximo Star Trek, né? Que vai ser, o filme vai ser dividido em 10 partes de 6 horas cada um.
Tudo em câmera lenta. E fora a versão do diretor, né? Fora Então a versão vamos lá. do diretor. Medo. Vamos lá, Ivo. Pegando do seu plot, da sua ideia que a gente veio aqui para fazer aqui, o que você ia falar do medo? Vamos lá pra gente falar de filmes de terror, por exemplo. Quando somos nós aí fãs, você tem uma série de experiências sensoriais, né? Então você tem o barulho, aquele barulho. Por exemplo, você escutar um rosnado, você já percebe, alguém vai querer me atacar, né? Você tem o som, você tem a experiência sensorial do cheiro, começar a sentir um cheiro ruim, um cheiro de podre. Você tem a visão, tudo ruim, tudo escuro, não consegue ver detalhadamente. Tudo isso, você já dá uma travada. Essa semana, por não travar direito, eu fui andar, estava meio escuro, fui descer um degrau, ali tinha uma sombra ali, eu virei o pé. Não foi uma lesão grave, mas fiquei uns 2 dias andando meio, né? Quer dizer, eu não usei o meu medo a meu favor. Agora, você tem coisas que você pensa, o desconhecido, aí será que eu posso ir, será que eu posso não ir? Um exemplo que eu dou muito bom foi o primeiro filme Alien. Esse filme me dá medo até hoje. O Alien, o que era Nostromo? Aquela visão da Nostromo tinha todo o estereótipo das catedrais góticas, né? As torres. Ela era uma refinaria, ela já vinha para a Terra e ela já ia processando os minérios. E o conceito logístico é interessante. De repente, no planeta, não valia a pena, porque ela já vinha com milhões de toneladas. Então, ela já vinha processando de forma automatizada. E aí você tinha um computador, né? O Mamãe, lembra? Era o Mamãe, o computador deles. E você tinha aquele conceito. Aí tem o Alien, quer dizer que ele se esgueira, ele te pega desprevenido, ele te assusta. Você sabe que o primeiro Alien, ele é aquela coisa. Ele dá uma sensação também de medo, de claustrofobia, né? Porque aqueles ambientes fechados, aquela coisa tipo escuridão. Aliás, uma coisa que eu queria falar mudando de áreas para vulgários, você reparou que filme de terror é o tutorial de que não temos que fazer nada daquilo? Por exemplo, tem um barulho. Como eu vou investigar aquilo? Se for uma menina seminua, né? Porque toda menina vai investir isso. E ela vai sozinha. Qualquer barulho eu já chamo. Vem comigo. Porque sozinho eu não vou. No Alien é a mesma coisa. Vamos nos separar. Não, fica todo mundo junto, animal. Agora deu medo, porque ficou todo mundo quieto. Como eles falam, uma alma está passando por aqui. Mas é isso daí, o Alien tem isso, e assim, e tem aquele medo, que é o medo que estamos sendo manipulados, né? Na verdade, tudo gera um plano da Weyland-Yutani, né? Gera um plano deles, que você vê daí no Aliens, o Resgate e tal, eles já falavam, já tinha pesquisas anteriores, tem alguma coisa aí nesse planeta, né? Nós temos e você sabe, você está falando de medo, é legal lembrar também, puxar para o lado de Star Trek, né, que na série clássica nós temos o grande episódio Um Lobo Entre os Cordeiros, né, onde eles fazem uma adaptação do conto do Jack Stripador, um conto não, né, um fato histórico do Jack Stripador, aonde eles transferem a uma entidade que ela se alimenta do medo. Cara, aquilo é sensacional. E isso deu até um gancho para explicar do porquê que na Inglaterra vitoriana ali, né, no final do século XIX, na verdade, né, eles não encontraram de fato o verdadeiro assassino, porque ele na verdade era uma entidade que ela pulava, digamos assim, de corpo em corpo, ela habitava uma certa pessoa e ela se alimentava do medo. E foi bem interessante ver essa abordagem, né? E naquela época, nos anos 60, eles não tiveram medo de pensar para fazer isso. Hoje, as pessoas têm pavor de falar qualquer coisinha que pode dar problema. Então, você... porque aí vão falar, você está falando de obsessor, isso é conceito espírita, você não está respeitando, não é assim, não pode falar assim, exatamente. Hoje você tem razão, cuidado com as palavras que você usa. Isso, mas
Isso. É. Porque assim, Ofende. porque o conceito do medo é isso, é da sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Então a gente já traz isso de uma forma ancestral, evolutiva. Mas a gente chega num ponto que a gente paga para ir no cinema, ficar numa sala escura, para levar susto. Eu falo daqueles filmes, eu tô tentando lembrar, eu lembro que eu fui no cinema, eu não sou muito chegado em filme de terror, porque pra mim, sei lá, eu acho que é bobeira, mas tem pessoas que gostam, assim como nós gostamos Eu de também filmes não de ficção científica e tudo mais, tem gente que gosta. Eu não me lembro, eu acho que é Atividade Paranormal, não sei. Eu sei que tem uma maldita de uma cena lá, eles colocaram aquele filme como se fosse com filmagens caseiras, câmeras de segurança dentro da casa. A bendita na mulher na cozinha, fazendo café, isso aí você só escuta o barulho da chaleira esquentando a água. De repente, começa a abrir porta da cozinha, gaveta, começa a voar tudo, a mulher gritando, batendo porta. Rapaz, mas eu levei um puta de um susto no cinema, o coração saiu na boca, eu fiquei bravo, falei, vai tomar banho, porra, pagar pra mim. Mas você sabe, Fernando. Mas aí são sustos. Lembra aquele filme Event Horizon? Excelente Nossa filme. Senhora, Ele é um filme cheio de sustos. Me lembrou o videogame Sim, Doom. lembro, Lembra do o Doom original. Lembra? Mas você sabe que. Resident Evil. Eu queria passar. Resident Evil. Mas você sabe que durante muitos anos, mais um trauma que eu preciso contar, eu não consegui assistir Jurassic Park. Porque eu tinha 5 anos quando assisti o primeiro. Imagine uma criança de 5 anos vendo um Tiranossauro Rex tentando atacar crianças. Mas aquilo ali eu ficava. E a parte dos Velociraptors indo atrás. Nossa Senhora! Outro filme também que eu tomei susto, chama-se Sinais. Esse é bom. Do Shyamalan. Que é aquela... eu adoro aquele filme. Aquela cena do ET passando no canavial, no milharal. Putz, em Passo Fundo do Brasil. Em Passo Fundo, todo mundo falando espanhol. Olha lá, olha atrás do carro. Você vê aquele. Behind, mistura com inglês. Mas aquele momento do ET. Nossa, mas. Tanto é que o Joaquim Fênix, aquele susto é dele de verdade mesmo. Porque ele não tinha. Eu vi numa. Os vídeos que dão susto, mas veja, também é o seguinte: você pega no susto uma vez, duas, aqui é nem piada. Piada, depois a terceira você não ri mais. O susto também, você tá vendo aquelas. De repente, um negócio, um susto. Aí dá de novo, aí uma hora você fala, pô, cansa, né? Eu acho que tem esse mesmo problema. E Bruxa de Blair? Vocês já assistiram? Não vi. Não curto muito. Vi alguma coisa mais a ver com UFC, mas não curto muito, não. Cara, eu achava que era real. Eu tô tentando lembrar, eu estou fazendo uma maratona de reassistir as temporadas de Arquivo X. Então, já que vamos pegar coisas boas, né? Já que tem tanta porcaria produzida, vamos pegar alguns conteúdos clássicos. Não me recordo, ainda não reassisti, mas eu me lembro que havia também um episódio em Arquivo X, aonde que o Mulder acaba... tem um cara lá que ele era... Se não me falha a memória, ele era um ex-combatente do exército, onde ele foi treinado para não ter medo. E a gente sabe que existem alguns estudos relacionados a isso, né? Que a pessoa não ter medo, e isso acaba tornando ela uma pessoa que ela não tem uma certa empatia, porque a partir do momento que ela não tem medo, alguns, digamos assim, balizadores morais, ela vai embora. Porque a partir do momento... Cairia para sociopatia também? Sim, porque Vinícius? você, a partir do momento assim, talvez o medo do lado da sociopatia, ela entra muito porque nós temos as condutas morais e éticas, correto? Que é o que permeia, digamos assim, um pouco ainda do que temos de responsabilidade dentro dos nossos deveres e direitos dentro de uma sociedade. A partir do momento que você saca isso, esses contensores, você, digamos assim, meio que aperta, acho que o botão do foda-se. Então, qual é o medo de você matar uma pessoa? É lógico, você ser penalizado, certo? Você sofrer as sanções sociais, você vai ser preso, e também, religiosamente dizendo, você vai ter as suas sanções arbitrárias espirituais, ou o que quer que seja. Mas... Então, Vinícius, você está me dizendo que o medo também ele pode ser pautado pela sua moral e a sua convivência com certos princípios? Sim. Dependendo
Tem o medo inato, tipo, a gente vê cobra, sai correndo, e dizem que até chimpanzé não pode ver cobra, e tem o medo que a gente aprende durante o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Sim, É aí que você quer porque chegar? tem o medo que a gente aprende e tem o medo que a gente sente, que é uma resposta fisiológica. Por exemplo, semana passada, aqui em casa mesmo, cheguei no serviço, já era tarde, minha esposa deu um grito aqui, ela falou, uma aranha. Eu fui lá, pensei que era uma aranha, mas eu cheguei lá, era um Venom, não era uma aranha. Era uma puta de uma aranha armadeira desse tamanho, não sei de onde que veio, e o gato querendo em cima. Eu fui lá, né, e dei uma de exterminador do futuro ali. Né, a Sociedade Protetora dos Animais não pode fazer isso com A Luísa Mel já tá batendo na os sua porta. animaizinhos com várias pernas e vários tentáculos, mas enfim. Por quê? Você tem o Fala isso pro medo Frodo. de você proteger a sua vida. Né? Mas e aí? Por exemplo, em uma situação, talvez a gente possa até colocar aqui situações reais de perigo. Que você sabe que de repente é uma morte certa. Por exemplo, tem pessoas que fazem alpinismo. Cara, você sabe que, pô, isso aí é um terror, é um medo de você escorregar, e tem gente que faz isso numa boa. Talvez entre Pular de pular de paraquedas. paraquedas. Então entra É. no que o Ivo colocou também, aquela questão de como você interpreta isso também para ter o medo. Tem pessoas que não se importam, se vê filme de terror, uma pessoa... E tem pessoas que gostam disso por conta da descarga de adrenalina, porque o corpo precisa daquilo lá. É um, né? Mas mesmo assim, ninguém é louco de ir com uma camiseta do Corinthians no meio da torcida do Palmeiras. É, Não é uma boa. Ou isso não é um vice-versa. medo, isso daí é uma loucura, né? E aí o Ivo até Isso é idiotice, né? O O nome Ivo disso até é trouxe aqui idiotice, né? exatamente Aí- como, por exemplo, como esse conceito, né, do medo do desconhecido, ele é antigo pra caramba. Começando lá atrás, lá com contos de vampiros, de bruxas, aparições fantasmagóricas. Isso é uma coisa que é parte da cultura humana, o medo. Né? E Sim. acabamos desenvolvendo uma cultura, né, por trás de cultuar o medo. Isso é uma coisa curiosa também, né? Sim, a editora Aleph está lançando um livro, na verdade, uma reedição, né? Uma das coautoras é a minha amiga Marta Argel, que ela fala sobre isso, né? É a cultura do vampiro. Aí depois aí vai aparecer aí na tela aí o livro. E é mais assim, uma pesquisa histórica das obras que falam sobre isso. O livro é bem interessante. Para quem gosta, é um prato cheio, Mas né? você- Não é conto necessariamente, né? Mas você Tem, sabe que. fala muita coisa. Mas você sabe que também muitos dos medos, na verdade, muitos mitos que dão medo, eles são deturpações ou até mesmo associações. Por exemplo, de vampiro, que a gente nem pensa do Drácula. Aliás, o meu castelo aqui do Drácula. O Drácula, o que deu origem ao Drácula, ele existiu Sim. mesmo. E ele tinha essa fama de empalador, né? Então, aquela coisa de sangue foi criado, depois veio o Bram Stoker e deu aquela versão moderna que a gente conhece dos vampiros, mas muitas coisas são mudanças. Temos que falar do clássico Medo dos anos 90, o famoso chupa-cabra Ah, e o ET de Varginha. Durante não, mas Chupa-cabra. Durante o ano 90 na verdade, todo mundo falava que na tinha verdade, visto. tudo isso aconteceu ali meados em 1996, 95, quando teve aquela questão do Varginha, que vale um momento aqui, quem sabe um dia que nós possamos fazer um cãibra no cérebro sobre isso, ou até uma live, porque não convidando algumas pessoas para falarmos sobre o tema. Porque aí porque daí entra numa questão que às vezes a pessoa fala que é histeria coletiva. Sim. Né? Entra numa coisa mais aprofundada, que é uma pessoa, acontece tal coisa e todo mundo começa a ver, sentir, qualquer barulho é aquilo, eu vi. Às vezes pode ser um animal noturno, de hábito noturno, como pode ser também seres de outros planetas. Né? Que Na verdade, cai naquele conceito de isso, pareidolia, né? Você olha uma coisa e vê e interpreta, o seu cérebro interpreta, o teu próprio cérebro te engana. Você interpreta a imagem, que o nosso cérebro interpreta imagens, né? Então, você... E cai no famoso bordão de arquivo X. I want to believe.
né? Infelizmente, muita gente acredita no que não deve acreditar, seja em política, seja que infelizmente, né, não, ainda tem corintiano que fala, não, nós vamos escapar do rebaixamento. Eu sou corintiano, já é a melhor coisa tá? que existe. Eu já desisti. Mas o único vampiro que eu curti de ver na ficção científica foi o vampiro do Buck Rogers, né? Que ele usava também os dedos que aponta para puxar energia, né? Vai aparecer a imagem dele agora aí. Aquele é um dos episódios que os fãs de Buck Rogers mais gostam. Eu achava que você tinha gostado do vampiro do Crepúsculo. Não, o ator começou a se redimir fazendo Batman, né? Mas aquele filme do Crepúsculo, vampiro no dia, sem luz do sol, sem nada, para tudo. Fora aquele jado todo, nossa senhora, aquele filme lá. Eu vi aquele finzinho daquela briga deles que não ocorreu, tá? Desculpa o spoiler aí. Ah, não, a gente não importa, mesmo, não. Né? Spoiler de filme antigo não tem nem nada, né? Não, spoiler de filme é ruim. Não, tinha gente que reclamava, né? A bruxa tracker do mal reclamava esse é um disso, medo, né? aí que pairou, mas aí ele foi exorcizado aí. Ele foi exorcizado. Bom, pessoal, estamos chegando aí a um certo tempo de gravação aqui do nosso programa, aqui do Cãibra no Cérebro. E aqui fica a pergunta, o medo. O medo, ele é uma parte importante, tá? Dessa constituição, desse amálgama psicológico que somos, né? Somos seres cheios de traumas e realmente existem medos, agora falando de uma forma mais séria, calcadas em traumas muito sérios. Né? Pessoas que sofreram acidentes de carro, a pessoa acaba tendo medo de dirigir, a pessoa acaba tendo medo de ficar sozinho por algum evento muito grave que aconteceu, e isso requer, e aqui faço voz aqui ao lado da psicologia, sim, requer o acompanhamento psicológico através de uma psicoterapia, para que a pessoa consiga compreender isso, assimilar, tá? Para ela poder fazer uma viagem interna e saber trabalhar estas emoções para que isso não se torne uma âncora na vida dela e que ela não consiga seguir adiante, porque, como a gente fala até brincando o nome do canal, A Cãibra no Cérebro, não deixa de ser, uma pessoa ela se torna uma pessoa sem o ímpeto diante de uma situação em que às vezes para ela pode ser, sei lá, um sucesso para um bom emprego, às vezes a pessoa ela tem sim o medo de falar em público. Eu fiz vários cursos de oratória e isso é mais comum do que você possa imaginar. As pessoas são ávidas para poder digitar com os dedinhos no celular, mas elas não têm a capacidade de lidar perante do olhar do outro para poder conversar. Não sei se vocês viram recentemente aí, aqui no Brasil, pessoas mais jovens levando os pais para participar de processo seletivo de empresa. Porque elas têm medo de repente do que vai acontecer na região. Isso, faz isso, um no olho, um no ouvido, vamos fazer. Não vejo os macaquinhos lá, não vejo, não ouço e não falo. Vai lá, Ivo, põe lá. Dizem que muita gente, né? Dizem que muita gente, inclusive, deu graças a Deus pelo home office, né? Porque não quer interagir com as pessoas. Pelo menos aqui tem uma tela, tem uma câmera, né? É uma fobia social, é um medo. Certo? Então. Para isso que tem psicólogo, sim, né? Aí o psicólogo tem que fazer atendimento online porque a pessoa tem medo de ir na clínica, ou não pode ir, tem vários outros fatores. Então, sim. Você tem medo? Venha para o nosso curso, venha para o nosso tratamento, você será curado. Ou morrerá tentando. Ou sofrerás com... Lembra aquelas piadas antigas que eles falavam isso? Mas gente, eu acho o seguinte, sim, traumas a gente vai ter em menor ou maior grau durante a nossa vida, é inevitável. É saber lidar com isso, né? Lidar com bullying, lidar com decepções, lidar com planejamentos mal feitos, isso é da vida, né? E aí vai te dar medo. Agora, você tem que usar o medo, como você falou, Vinícius, a seu favor. Puta, eu já fiz coisa parecida e deu errado. O que eu tenho que prestar mais atenção? A resiliência. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito em exemplos, benchmarking. O benchmark, eu vou olhar por que o cara deu certo. Eu falo às vezes em sala de aula. Também ver quem tentou e errou
aonde ele errou e por que ele errou. Para quê? Para que você não cometa o mesmo erro, para que você não tente fazer o que já não deu Mas certo isso outra vez. entra também em uma oportunidade da pessoa desenvolver uma autopercepção, certo? Aonde ela vai poder entender essa questão dos sentimentos, né, em relação ao medo. E uma coisa importante que muitas vezes entra aí, que é uma reforma moral. Às vezes, a questão da moralidade da pessoa, dado a oportunidade de seguir adiante, ela trava. E ela entender isso, que ela tem essa oportunidade, ela pode abrir outros pontos. Por exemplo, a pessoa vai ter medo de fantasma, sei lá. Ah, mas por que você tem medo de fantasma? O que foi? Daí você vai procurar numa sessão psicoterápica e você vai ver que era porque a pessoa, sei lá, o pai, ou a mãe, o tio, ou alguém assustava a criança de brincadeira, mas ela ficou com aquilo registrado, ou porque viu alguma cena de um filme quando era pequeno. Eu, durante muitos anos, fiquei sem assistir o filme do Exorcista, porque uma vez dormi no sofá e Super Cine, aquele corujão da Globo, começou a passar o Exorcista. Mas você sabe quando você pega aquele sono que você tá... E na hora que a menina começou... Cara, mas deu um pulo no sofá, o coração veio na boca, você fica meio apavorado. Então, o medo, ele é parte daquilo que somos, temos que saber trabalhar isso. Para quem não consegue, e tá aí os nossos amigos psicólogos, e para quem gosta de ir no cinema e paga, vai lá, amigão, assusta, se assuste, e quem gosta de assistir Star Trek hoje em dia, vai lá, assista, sinta calafrios, fique apavorado vendo as coisas, que o seu hormônio vai lá em cima. Ou náuseas, né? Ou náusea, né? Vinícius, Calma. eu tô com medo de ver sessão 31, Vinícius. Eu também. Eu tô Isso é com um belo medo. Eu tô com muito. Eu vou ver assim, que nem criança, que você escondia Vocês a vão cara, ver, né? vocês vão ver, eu não vou nem perder o tempo. Bom, pessoal, então para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, deixando aqui o que você sente ou entende em relação ao medo. O que te dá cãibra no cérebro quando pensa em medo? Ivo, vamos lá. Gente, como eu falei, muitas coisas nos dão medo. Nós temos medo de sofrer uma violência, nós temos medo de ficarmos doentes, né? Quer dizer, então, você tem que combater o medo como? Leve uma vida saudável, né? Cuide da sua saúde. Aí a minha chance de ficar doente vai diminuir exponencialmente. Não passar tomar cuidado onde você está passando. Eu não vou andar na Cracolândia, né? Por exemplo, né? Você tem que ter um pouco de noção. Então, quer dizer, você também tem que usar o quê? Tem que usar o seu raciocínio, a sua consciência. Na dúvida, pense, na dúvida, questione. Bom. E, Léo, para finalizar, o seu medo, o que você entende, o teu medo que dá cãibra no cérebro? Olha, eu tenho vários medos, vários. Alguns deles eu consegui resolver, alguns deles ainda estou em processo de, mas o importante é que o medo, quando controlado, ele te dá o senso de proteção, né? Porque senão você vai agir que nem um idiota, fazendo um monte de besteira e quebrando a cara várias vezes. Mas tem algumas coisas que você pode consertar. É isso aí, pessoal. E claro, já que o tema aqui é o medo, né, essa sensação de terror, a gente não podia deixar de ir embora sem recitar esse pequeno trecho dessa música icônica sobre o medo do nosso grande Leonardo, né? Deu medo quando você pediu para que a gente desse um tempo. Meu coração bateu sofrendo em silêncio. Me deu vontade de pedir. Não vai embora. Cara, me deu Nós medo não de vamos ficar embora. Nós não vamos embora. Mas você. Ó o Rush aqui, ó. Meu quadro do Mas Rush. você- Aí, olha lá. aí, ó. O antídoto pro medo. Ó o quadro do Rush. Esse ó, o Rock. daqui é o medo do roqueiro. É. Terrível! Credo. Ir para uma festa, não poder ir embora e só ficar ouvindo coisa ruim. Meu Deus do céu. Valeu, pessoal. Terrível. Se inscreva no canal. Se Falou, inscreva no valeu canal. mesmo. Deixa aqui os Abraço. seus comentários e venha participar do Mundo Incógnos, das nossas lives e também aqui do nosso Cãibra no Cérebro. Um abraço a todos e valeu, até o próximo programa.